Bom dia, pessoal. Meu nome é André Vilar, eu sou da Swiss Steel. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes hoje, dedicaram um tempo de vir nos prestigiar, e também a todo o time da WGO pelo convite. Ficamos muito honrados por ser a empresa de aço ferramenta convidada para participar desse evento. Bom, eu sou o André Vilar, eu entrei no grupo em 2003, passei por algumas áreas, né, área de qualidade, departamento técnico, área comercial, e desde 2017 eu estou como um gestor de produtos, né? Então sou responsável por verificar lá nas nossas usinas o que nós estamos produzindo de mais alta tecnologia e trazer aqui para o mercado nacional, né, fazendo testes, fazendo visitas em clientes, né, mostrando aquilo que a gente tem de mais novo, né? Antes da gente falar de aço ferramenta, eu gostaria de falar rapidinho sobre o grupo Swiss Steel, porque talvez esse nome ainda é um pouco desconhecido, mesmo que a empresa já exista no Brasil há um bom tempo, mas a gente passou por algumas alterações de nome, então acho que é bom vocês olharem o nosso DNA, né? Bom, a empresa ela fica na Suíça, na cidade de Emmenbroek, né? Só que aqui a gente produz pouca coisa. A maior parte da nossa produção está na DEW da Alemanha, que é a nossa usina principal fornecedora de aço para o nosso estoque do Brasil. Aqui na DEW a gente produz aço ferramenta, aço inoxidável e aço de construção mecânica. A gente tem a Ogitec na França, que faz exclusivamente aço inoxidável, que a gente não produz outra classe de material. Sempre aços não planos, a gente só produz barra, máquina, arame trefilado, tá? Blocos forjados. Aqui na Finkel é uma grande forjaria nossa, né? Então usina integrada, aciaria e forjaria. A gente tem na cidade de Chicago e Sorel, do Canadá. Por questões logísticas, o material nosso brasileiro que vem da Finkel acaba vindo do Canadá, porque ele já está ali na beira do oceano, então é muito mais fácil trazer o material. Chicago está lá no meio dos Estados Unidos, então foi um pouco mais complicado. A gente tem a Steeltec da Suíça, que produz só aço de construção mecânica, a gente não estoca nada deles aqui no Brasil. Se algum cliente quiser desenvolver um aço da Steeltec e ser atendido pela Swiss Steel do Brasil, a gente traz o material, deixa estocado e vai fornecendo num esquema de Kanban, por exemplo. Tá? E a Asco Metal, na França, também com a Steeltec só produz aço de construção mecânica, então essas duas empresas aqui só produzem aços para peça, não aços para ferramenta. A gente também não estoca nada aqui. Bom, produz o material na usina, envia para as unidades de estoque, que é o caso do Brasil, né? E daqui da unidade do estoque vai para o cliente final. Se o cliente quiser importar direto para a usina, também pode, né? A Steeltec e a Asco Metal, a gente não estoca nada no Brasil, mas tem clientes que compram direto lá da usina. Como é aço para fazer peça final, o volume é muito grande, ele pode comprar lá porque é muito mais barato. Tá? Então, por isso, essa também é uma das razões do porquê a gente não estocar material de construção mecânica no Brasil. Esses pontinhos vermelhos representam as unidades de distribuição do grupo no mundo inteiro, né? Vocês veem que o foco é bem Europa, né? Mas a gente está presente nos 5 continentes. Alguns exemplos de aços, né, de que nós produzimos, aços ferramenta para diversas aplicações, como o Eduardo colocou no começo, né? As 3 principais famílias, né, para aço ferramenta são aço para trabalho a quente, né, função de alumínio, forjaria, trabalho a frio. As imagens que o Eduardo mostrou, né, mostram bastante aqui exemplos de trabalho a frio, né, e moldes plásticos. Aqui no Brasil, então, a gente estoca aço ferramenta para trabalho a quente, aço ferramenta para trabalho a frio, aço ferramenta para moldes plásticos, aços inoxidáveis em barras ou arames para ferramental cirúrgico, ferramental médico, né? Arames de solda para escapamento e aços para nitretação, para fabricar componentes de injetor, extrusora de plástico, por exemplo. Tá bom? E a Swiss Steel no Brasil, então, só para finalizar a parte de apresentação, né, a gente nasceu aqui no Brasil em 1998 como Thyssen. A gente era uma divisão da ThyssenKrupp que fornecia aços especiais. A gente nasceu lá na Moca, né?
Com o tempo, o grupo foi abrindo outras filiais, em Joinville, em Caxias do Sul. Em 2006, a ThyssenKrupp vendeu aquela DEW, aquela usina de aço ferramenta da Alemanha, para o grupo Schmaltz-Piquenbach. Então, em 2006, a gente mudou o nome aqui no Brasil, CNPJ o mesmo, endereço o mesmo, aços iguais, as pessoas são as mesmas. Eu sou dessa época, continua, né? E em 2020, o grupo alterou o nome mais uma vez. As famílias Schmaltz-Piquenbach saíram, então eles pediram que o nome deles fosse removido da nova razão social. Então, no mundo inteiro agora, o grupo Schmaltz-Piquenbach chama-se Steel. A gente vende no Brasil cerca de 4.200 toneladas por ano, né, entre aço ferramenta e aço inoxidável, e a gente vende direto para clientes 7.000 toneladas. Então a gente vende mais para os clientes atendendo direto da usina do que do nosso estoque. Né? Vamos lá, vamos falar do que interessa agora. Aço ferramenta. Nem vou explicar muito o que é cada um aqui, tá? Mas esse é o portfólio do Brasil, da Steel do Brasil, né? Os aços para trabalho a quente, né? Aços para trabalho a frio e moldes plásticos. A gente tem alguns aços, como o asterisco aqui, que a gente já vende tratado da nossa usina. Então, são aços que geralmente já têm uma faixa de dureza de aplicação conhecida, né? Então, a gente já traz ele tratado como 2714, geralmente para matriz de forjamento, né? E aqui na linha de moldes plásticos, né? Aço inoxidável Corroplast para placa de molde, o formador 2311, que é o P20 por norma, o formador 2316, que é um aço inoxidável 420 com adição de molibdênio para aumentar a resistência à corrosão, o 2711 e o 2738. O 2711 ele é um material P20 com uma dureza elevada, só que ele é ruim para usinar, né? A gente tem o 2711 melhorado, que é o MD Extra. Só o grupo Steel produz esse material, é uma classe de 2711 com carbono reduzido para melhorar troca térmica, para melhorar a usinabilidade, tá? E o 8550, que é aquele material que a gente viu que é para fabricação de máquinas. Bom, eu separei hoje aqui para vocês só os aços ferramenta para trabalho a frio. A gente poderia falar muito mais sobre sobre as outras aplicações, né? Mas para a gente ter uma ideia do que a gente tem, né? Quais são as opções de material e entender um pouquinho mais sobre os aços para trabalho a frio. Bom, aqui eu tinha colocado no slide anterior os aços convencionais. E aqui eu coloco os aços fabricados por metalurgia do pó. Vocês viram um exemplo, né, de aplicação, né, que o Eduardo mostrou na primeira apresentação, que ele substituiu um aço ferramenta convencional, fabricado por lingotamento estático, né, por um material nosso V10, né, que aumentou bastante a vida útil da ferramenta. Qual que é a diferença de fabricação de aço convencional para o aço fabricado por metalurgia do pó? O aço convencional, então, a gente faz o derretimento da carga, a fusão da carga, né? Se o professor de metalurgia ouviu falar de derretimento, ele me mata. A gente faz a fusão da carga, né? Faz a correção química do material e verte numa lingoteira. Essa lingoteira vai ficar lá extraindo o calor do banho metálico por 14 horas, é bem demorada a solidificação do lingote. Então, o aço ele vai solidificar de uma maneira lenta. Essa solidificação lenta vai criar uma certa heterogeneidade estrutural, né? Então, a gente vai ter uma região de matriz, né? A gente vai ter uma região de carbonato primário, vai ter um pouquinho de segregação, a gente tem que tratar essa segregação depois, né? Mas o lingote ele é muito heterogêneo. Quando a gente fabrica por metalurgia do pó, a gente atomiza aquele banho metálico. Então não vai ter uma lingoteira que vai receber toda aquela carga, aquelas 40, 50 toneladas de banho metálico, mas sim é como se fosse um borrifador de aço líquido, né? Então o aço ele vai ser preenchido numa lingoteira também, né? E é como se fossem pequenas gotículas de aço, elas vão se solidificando imediatamente. Então você tem uma homogeneidade de solidificação. Então o aço ele já nasce mais homogêneo. O aço convencional ele é mais heterogêneo, o aço então fabricado por metalurgia do pó ele é mais homogêneo. Ele é mais quebrado, a composição química é mais homogênea, né? Então isso permite que a gente fabrique aços
com elevadíssimo teor de elementos de liga, principalmente carbono, né? Aquele material que foi dado exemplo ali pelo Eduardo, ele tem 2,45% de carbono, enquanto aços ferramenta convencionais, como o O1, que foi apresentado também na primeira apresentação, ele tem 1% de carbono. Bom, então a gente consegue fazer uma homogeneidade estrutural melhor e a gente consegue colocar elementos de liga especiais, né? O cromo é o metal mais utilizado, né, como elemento de liga dentro de aço ferramenta. O molibdênio também é bem comum. E qual que é a função do molibdênio? Ele formar carbonetos de alta dureza. Só para a gente ter uma ideia, o carboneto de cromo ele tem aí 72 Soc de dureza mais ou menos. A matriz do aço tratado a gente sabe. Vai estar lá com 60, dependendo, por exemplo, um D2 ou um M2 que foi colocado aí, 60 a 64 Soc. O carboneto de cromo ele tem 72 Soc, muito mais duro do que a matriz do aço. Um carboneto de molibdênio ele tem 78, 79 Soc, já é mais duro que um carboneto de cromo. E ele se forma, o carboneto de molibdênio de vanádio, ele se forma de uma maneira de um tamanho bem menor do que o carboneto de cromo, tá? Então você vai ter uma distribuição melhor desse carboneto, você vai ter menos concentração de tensão na ferramenta, tá? E o molibdênio, a principal função dele é resistir ao calor. Então se a gente pegar um D6, por exemplo, um D6 não tem molibdênio, um D2 tem molibdênio. A temperatura de revenimento do D2 é muito mais alta do que a do D6. Isso permite que os nossos colegas da Balzers consigam fazer um revestimento sem deteriorar a dureza do substrato. Tá? Outra aplicação, cilindro de laminação, é metal com metal. Corte de chapa, corte rápido, estampo progressivo. A ferramenta vai estar em contato com o blank que está sendo cortado, conformado ali. Isso vai gerar atrito, atrito gera calor, calor diminui a resistência da ferramenta. Então o molibdênio ajuda a sustentar essa resistência ao calor, a propriedade da ferramenta. E o vanádio, ele serve puramente para aumentar a resistência ao desgaste, formando carbonetos muito mais duros, 88 Soc. É a classe de carboneto mais alta que tem para as ferramentas. Tá? Além de outros elementos, o cobalto ele não forma carboneto, então o cobalto ele vai estar disperso ali na matriz, ele não reage com carbono, né? O tungstênio, ele forma carboneto, também um carboneto bem duro aí, 88, 87 Soc, quase igual do vanádio. Só que a diferença é que o tungstênio ele aumenta a resistência ao calor também, assim como o molibdênio, já o vanádio não. O problema do tungstênio é o seguinte: o tungstênio ele é muito estável dimensionalmente no calor, enquanto todos os outros elementos metálicos, à exceção do carbono, que não é um elemento metálico, é um elemento cerâmico que está dentro do aço. Todos esses outros elementos eles vão dilatar no calor. Então a ferramenta exposta ao calor ela engorda um pouquinho. O tungstênio ele não dilata. Então imagina uma estrutura, né, uma peça que tenha diversos elementos dilatando no calor e o tungstênio segurando. Isso gera uma diferença de arranjo do cristalino e isso gera tensão térmica. Então o tungstênio tem que tomar muito cuidado quando for colocar um aço ferramenta ligado ao tungstênio para saber se essa ferramenta não passa por ciclo de aquecimento e resfriamento. Tá? Se for sempre a quente, excelente. Tá? Ou se passar por... eu tiro a ferramenta da máquina 3 vezes por dia. Isso não é considerado um ciclo térmico. Tá? Então, se uma ferramenta não tem refrigeração, com aços com tungstênio vai muito bem. E aqui a composição química dos aços convencionais. Vamos ver, ó, né? Então, o teor de carbono baixo, exceção aqui do D6, do D2, né? Esses materiais aqui eu já apresentei no slide anterior, né? São aços fabricados por metalurgia do pó, mas eles têm elemento de liga muito menor do que os aços fabricados por metalurgia do pó. Aqui um pequeno comparativo entre os aços que nós temos aqui no Brasil, né? A pronta entrega. Então, por exemplo, aqui ó, o Criador 2379 é o aço AESI D2, é um aço bem conhecido de mercado. Vamos pegar ele como referência. Né? Se a gente conhece a resistência à abrasão dele, sabe a tenacidade, e a gente sabe que o mecanismo de falha daquela ferramenta é, por exemplo, resistência à abrasão, então a gente tem que começar a pensar em aços que tenham
resistência à abrasão maior que o D2, né? Então, D6, a gente pula aqui para os aços sinterizados e o aço rápido M2. Tá? O fenômeno de falha aqui é trinca, ou lasca, né? Perde o chipping, né? Perde uma parte da superfície de contato ali da ferramenta, então a gente tem que pensar em aços mais tenazes. Tá? Ou fazer um tratamento de superfícies. Aqui a gente coloca quais aços a gente recomenda tratamento de superfícies. Por quê? O revestimento do PVD ele vai querer colocar ali dentro da superfície do material alguns elementos, né? Ali na superfície do material, para entrar em nitretação. Para revestir então a superfície ali com esses óxidos metálicos, né? Eles precisam colocar calor. O forno precisa de temperaturas, acho que 450 por aí, né? 450 por aí. Então a gente tem que pensar em aço que tenha temperatura de revelimento elevada para suportar esse calor, né? Então a gente recomenda o D2, né, o criador 2379, o 2990, que é um aço desenvolvido pela nossa usina, é uma classe de aço melhorada. Se a gente comparar com o D2, por exemplo, ela tem a mesma resistência à abrasão, só que tem tenacidade maior. Então ele é um D2 melhorado. A gente diminui o carbono dele, coloca um pouco mais de cromo, coloca mais molibdênio e vanádio e a gente tem uma composição química otimizada. Tá? Ele também tem uma temperatura de revenimento alta, o que permite o revestimento. Tá? E os aços sinterizados que nós temos também, né? Além do aço rápido M2, também todos eles permitem revestimento. O que é importante na hora da gente olhar o fenômeno de falha da ferramenta e entender o que está acontecendo ali para a gente pensar, opa, será que eu vou lá na resistência ao desgaste ou se eu vou na tenacidade? O que eu tenho que olhar aqui? Né? Primeiro fenômeno, abrasão. O que é abrasão? Abrasão é a ferramenta está em contato com o substrato, né, com a peça final lá dos nossos clientes, né, e algum particulado sólido se desprende, seja da ferramenta ou do aço da peça final, né, e fica encapsulado aqui dentro e fica marcando a superfície, pode marcar a superfície da peça, mas da ferramenta também. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora a ferramenta, mesmo sendo algumas dezenas de vezes mais dura, né, a ferramenta do que o substrato, uma hora ela vai se desgastar. Como que a gente observa visualmente? Linhas paralelas e que tenham um perfil, né? Então aqui a gente vê que tem um perfil de deslocar nesse sentido, né? Então linhas paralelas e em toda a seção da ferramenta. Então a gente vê essa homogeneidade de desgaste, está comprovado. Opa, aqui é a abrasão, eu preciso melhorar a abrasão da ferramenta, a resistência à abrasão. Sugestões. Será que eu consigo colocar aços mais ligados, aços que formam mais carbonetos? Talvez sim. Né? Talvez não, talvez a alternativa vai ser elevar a dureza, fazer um tratamento de superfície, uma nitretação, um revestimento. Tá? Mas é essa aqui a indicação visual de que a gente tem que melhorar a resistência à abrasão da ferramenta. Uma outra modalidade de desgaste, adesão. A adesão ela ocorre pelo contato da ferramenta com o substrato. Esse contato metal com metal, como eu falei, vai gerar atrito. Atrito gera calor, que é energia para a peça. Além de derrubar a propriedade mecânica da ferramenta, você também gera uma redução de propriedade mecânica, você começa a fadigar o material termicamente por causa disso. Como que a gente observa, né, a adesão? Né? Linhas que parecem, sim, paralelas, né, mas formatos. A gente começa a ver, por exemplo, sabe quando a gente cola um adesivo no vidro e depois vai tirar, fica aquela colinha, né? Exatamente isso que a gente observa. Isso aqui é adesão. Então, calor com calor, elevou a temperatura das duas peças e gerou uma microsolda. Né? Então, essas marquinhas aqui são microsoldas. E ela é bem localizada, né? Ela não está ao longo da ferramenta inteira. Isso é uma indicação, então, o quê? Que eu preciso aumentar a dureza da ferramenta, ou tem lubrificante? Não tem? Então está na hora de revisar o lubrificante que está sendo utilizado para a gente ver se vai colocar um que vai isolar um pouquinho mais, né? Ou que troque calor mais rápido aqui nesse contato aqui, né? E tratamento superficial, um revestimento, uma nitretação ou os dois combinados. Tá?
Um outro fenômeno, lascamento, muito confundido com desgaste, não é desgaste, ele pode ser o oposto do desgaste. Tá? Aqui talvez a ferramenta esteja falhando por baixa tenacidade. Como que a gente enxerga? A gente enxerga uma situação irregular na superfície da ferramenta. Né? Então aqui com um pouquinho de aumento a gente vê, ó, parece que tem indentações, né? Então não foge daqueles outros dois casos que a gente viu anteriormente. Né? A adesão é colocar um pouco de material da peça na ferramenta, a abrasão são linhas paralelas, e aqui ó, o desgaste ele não segue um perfil. Né? Então a gente observa um pouco com o aumento aqui no microscópio, a gente vê, né, ó, que é totalmente irregular. Por que a ferramenta lasca? Né? Quem faz faca para corte de polímero, por exemplo, vê muito, né, esse fenômeno de lascamento. A superfície, à medida que vai sendo utilizada ou imediatamente após o tratamento térmico, caso o tratamento térmico não tenha sido feito de uma maneira adequada, vai gerar microtrincas superficiais que podem aparecer já no processo de retífica, polimento ou nas primeiras horas de operação da ferramenta. Tá? Então, essas microtrincas superficiais, quando elas estão associadas, quando elas estão alinhadas, elas desprendem, então elas tiram essa parte metálica da ferramenta. Isso é o lascamento. Como que a gente corrige isso? A gente pode colocar um aço mais tenaz. A primeira sugestão do fornecedor de aço vai ser essa. Olha, se você está confiante no seu tratamento térmico, no seu processo de usinagem, está ocorrendo isso, então está na hora de pensar num aço mais tenaz. Vamos colocar então um aço com menos carboneto, por exemplo, um aço que tenha níquel, enfim, um aço com menos carbono. Né? Outra questão, tratamento térmico. Ah, mas aqui, para minha peça, eu preciso de 64 ROC, eu tive que fazer um revenimento a 220 graus para chegar nessa dureza. Espera aí, se você precisa de uma ferramenta que tenha 64 ROC no substrato, você fez um revenimento a 230, então o aço não está adequado. Ou a gente faz um tratamento térmico para colocar essa ferramenta dentro de uma dureza adequada para aquela classe de aço, ou a gente faz uma outra coisa, troca o aço, coloca um aço mais nobre, faz um tratamento de superfície para diminuir também a rugosidade superficial, né? Diminuir o atrito, né? Enfim. E um exemplo de aplicação, né? Eu poderia dar vários exemplos para trabalho a frio. O Eduardo também na apresentação dele colocou algumas imagens bem elucidativas, né? Por sorte ele não colocou nenhum exemplo meu, senão ia ficar redundante. Mas pente laminador ou cilindro laminador, né? Então essas ferramentas aqui, elas são fabricadas, né, com aço especial, aço ferramenta, né? E geralmente o que a gente observa nessas classes de ferramentas? A gente observa que o desgaste é o principal fenômeno de substituição ou reparo ou refiação da ferramenta e assim por diante. Tá? Então aqui eu coloco um quadro comparativo entre os aços mais tradicionais disponíveis para essa aplicação. Né? A gente começa aqui com um D6, ele pode chegar até 62 OPC de dureza, ele tem uma baixíssima tenacidade, mas ele tem uma boa resistência ao desgaste, para ser um aço convencional. Ele é um aço barato. Tratamento térmico, XXX. Usinagem, XXX. Revestimento, nesse caso não se aplica porque é um aço de baixa temperatura de envelhecimento. Mas enfim, todos os demais custos para fabricar a ferramenta estão ali, né, colocados e são fixos. Se a gente substituir pelo D2, a gente vai ganhar tenacidade, só que a gente não melhora a resistência ao desgaste. Ele é um pouquinho mais caro e os custos de tratamento permanecem inalterados. Então, o custo a fabricação da ferramenta vai ser um pouquinho mais caro. Só que o D2 permite tratamento de superfícies. Então, você vai estar com um substrato mais tenaz, mais resistente ao lascamento, e você vai ter uma superfície mais resistente ao desgaste do que trabalhar com um pente laminador com um D6. Tá? E assim por diante, tá, pessoal? Vou acelerar um pouquinho aqui para não roubar o tempo dos meus colegas. Mas o 29,90, então, comparado com o D2, ele tem mais resistência à fratura, mesmo resistência ao desgaste, um pouquinho mais caro. Todos os demais custos preservados. Né? O aço rápido M2, né, o nosso nome comercial rápido 3343, ele pode chegar numa dureza um pouquinho mais alta
Ele é mais resistente ao desgaste do que os demais aços, né? E ele é um pouquinho mais caro, mas também permite tratamento de superfície. E assim por diante. Tá bom? Então, o aço fabricado por metalurgia do pó ele é bem mais caro que um aço convencional, só que o tratamento térmico é igual, né? Usinagem é igual, e a vida útil dele, como o Eduardo mostrou, né? Uma matriz lá, acho que de brochamento, que fabricava de 23 a 28 mil peças, ele foi para 100 e poucos mil. Né? Então, uma ferramenta que vai custar 30% mais caro, ela vai durar 3 vezes mais. Só para a gente entender, então, um guia bem resumido aí do que a gente tem que utilizar, né? Ou como ajudar a gente a selecionar um aço mais adequado, né? Eu destaquei o D2 aqui, que é um aço bem conhecido de mercado, então se a gente sabe qual que é o comportamento daquela ferramenta com o D2, e a gente quer, por exemplo, elevar a resistência à abrasão, a gente tem que pensar em aços mais resistentes, ou aços fabricados por metalurgia do pó, né? Ou se é tenacidade, a gente tem outras opções aqui. O aço metalurgia do pó ele tem um campo mais abrangente porque a gente tem aços bem tenaz, aços menos tenaz, tá? Então o range, a faixa aí de opções são muito grande. E outros aços aqui que acho que eu vou deixar como outra oportunidade, né? A gente fabrica aço à base de carbeto de titânio, fabricado por metalurgia do pó também, para ferramentas bem críticas, tá? E também a gente fabrica aço em pó. Quem tem impressão 3D aí, também pode contar com a gente como um potencial fornecedor. E aqui os meus contatos e do Valdir Guerra, o meu colega, que é o nosso representante comercial. Acho que é isso aí. Muito obrigado, pessoal.